Assim, é que, na verdade, você já de cara já meio que colocou o que eu tenho de receios com relação à psicanálise, que o pessoal também colocou. É esse princípio mesmo, histórico, objetivo, que você pontuou plenamente, e que você já tem consciência, e que, assim, às vezes me preocupa, e aí eu quero avançar o diálogo nessa linha, me preocupa justamente porque se esse método em si, mesmo consciente dele, talvez não possa contaminar um processo de análise dos pacientes ou das pacientes, e também se isso por si só também não traz aquela linha também da antropologia, que eu também acho que também entra em contradição com o marxismo, porque a antropologia também procura aspectos na humanidade como uma natureza humana, né, vou dizer dessa forma, se você não vê se esse método também pode ser problemático. É isso que eu queria entender de você. Se você acha que, por ter tido esta origem, digamos assim, classe média, patriarcal, né, como você pontuou, se isso também não seria um método que poderia ter um problema ao ser aplicado em qualquer tipo de ambiente, né? O Mauro pediu um link aqui, desculpa, Mauro, do quê? Qual link? O link da conversa anterior? Deixa mais claro. Tá, não, mas não sei se eu consegui ser claro, assim, se você acha que o método poderia ser contaminado pela questão de classe, resumidamente. O método, não. Porque se você seguir o método, você vai chegar mais ou menos no mesmo lugar que qualquer outro psicanalista chegar. Agora, é interessante... isso aqui é uma coisa muito interessante. É uma particularidade da psicanálise, eu não sei se a gente abordou da outra vez, né? Talvez sim, mas não vou me lembrar, não me recordo agora. A psicanálise, eu não a vejo como uma ciência, não estou tão preocupado em saber se ela é uma ciência, eu sinceramente não estou, mas eu sei que ela é científica, ela tem um método, ela tem um método, e esse método a ser seguido, né, de uma forma correta, coloca o analista no divã, com outro analista. Então, o que você está falando tem peso, sim, é um risco que se corre, que, por exemplo, poderíamos dizer de que o analista, numa análise, colocar algum preconceito dele, de classe, eventualmente, ou então, que é um outro problema que é mais abordado ainda, né, do que esse de classe, porque, querendo ou não, é uma coisa mais ou menos nova, né, esse olhar, né, essa coisa do marxismo contaminando a psicanálise, né, acho que é importante. A psicanálise tem que entrar na cidade, né? Então, a questão da contratransferência. Então, se o analista perceber que está tratando um paciente de uma forma diferente, né? Se ele, sei lá, ele é mais permissivo com atrasos, ele cobra um pouco menos, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, quando ele começa a perceber uma diferença, opa, peraí, tem alguma coisa aí relacionado ao sujeito do analista, né? Então, a psicanálise é a única abordagem, a única terapia que faz, que tem como premissa indispensável o divã do próprio analista. O analista fazendo análise, né? Você se forma no divã. Você se forma, se autoriza a ser psicanalista na sua análise, no seu divã, né? Então, isso é uma particularidade muito interessante. Se você levar isso a sério, fazer direitinho, esse problema de você, eventualmente, fazer a contratransferência, sofrer, sei lá, né, se vê influenciado por ela, diminui, assim, drasticamente, se você perceber assim, opa, alguma coisa você faz. Você para de atender essa pessoa, então você vai pro divã e vai ver o que é aquilo, né? E, então, esse problema da contratransferência é tranquilo, isso é uma coisa que a gente presta bastante atenção. Agora, os preconceitos de classe, que são mais sutis, né? Eu acho que aí cabe mais estudo ao analista, cabe mais troca com seus parceiros, né? Lá no fórum mesmo tem uma parte que é uma crítica ao Lacan, acho que é bem interessante, né? Justamente nesses termos, né? Será que esse sujeito é tão universal assim? Que esse sujeito humano é tão universalizante,
é tão universal assim? Será que o Édipo, por exemplo, já não acontece em todas as sociedades? Sim. A sociedade Exato. matriarcal Sim. não é por aí. Não é nesse, não tem essa presença do pai, se tá ali, não é tão importante assim. É mais um cara, não sei, né, uma pessoa lá que, não sei, enfim, depende da sociedade. Sim. Né? Mas é interessante que esse risco a gente corre, sim. A gente corre, sim. O que eu acho interessante é porque a citação até que você fez, ela inverte, né, a situação, né? Essa preocupação que eu estou apontando, ele tinha a oposta, né? Que é a questão de demonizar os não socialistas, né? Numa estrutura, demonizar até meio que literalmente, ele vai usar a expressão aí, né? Eu não digo demonizar, porque também como eu sou um pouco freudiano, eu gosto, né? Eu passo pano para ele alguma dose. Eu acho que ele não demonizou, pelo menos nesse trecho. Ele falou assim: olha, cuidado. Ele fala do socialista demonizar o não socialista. Ah, tá, esse fenômeno, né? Ele fala assim, né? Ele dá esse alerta, né? Falou, daqui a pouco eles vão fazer a mesma coisa que a Inquisição, meio que isso que ele... Isso, exatamente. E é interessante porque eu estou falando de acontecer, de você pegar a tese dele, quer dizer, de certa forma, eu também estou meio que fazendo a mesma coisa com ele, né? Não, é interessante. Em certo nível, né? Porque eu tô falando, não, esse cara aí da classe média alta, quem é ele para dizer aqui para a classe operária como é que ela tem que sentir sua alma aí no rolê, né? É meio que isso que eu tô dizendo, de certa forma, indiretamente, né? Então, se você parar para pensar, eu faço, isso é uma análise minha. Eu acho que tanto Freud quanto Lacan, veja, Lacan, ele dissolveu duas escolas. Ele estava numa escola chamada IPA, aí ele foi excomungado, né? Que ele começou Não, ele saiu, ele foi expulso da escola. Sim. Ele foi expulso. Ele foi impedido de analisar quem ele estava analisando, né? Então, assim, ele foi expulso mesmo. Teve um racha ali que pessoas seguiram com a IPA, né? Que é a International Psychoanalysis Association, uma coisa assim, se não me engano é esse o termo, é essa a sigla. Ele foi expulso dessa escola, ele fundou a sua escola, ele dissolveu a primeira escola por causa de fenômenos assim. Sim. Aí ele fez a segunda e dissolveu de novo. O Freud não chegou a dissolver a escola. Mas, ele vai, por exemplo, falar no Totem Tabu que o sentimento de culpa que a gente tem, ele, em parte, aí também é uma escorregada meio filogenética, o Freud também, né? A antropologia estava ali. Essa, para mim, é a maior. Ele deu uma escorregada, né? Mas limitações do velhinho lá. E aí ele vai... Para quem não sabe do Totem Tabu, nem todo mundo lê Freud aqui, ó. Quem não sabe, Totem Tabu é uma história... Né? Explica rapidinho, resuminho. Não, eu vou falar muito rápido. Ele mata os pais, os filhos matam o pai e o devoram. Isso, mas olha só que interessante. O resumo de um minuto. Ele coloca uma coisa, ou pelo menos, né? Nem lembro, faz muito tempo que eu li esse livro, não lembro se sou eu ali criando alguma coisa em cima, mas assim, a noção de culpa, ela surge porque a gente, né, os machos beta mataram, assassinaram o macho alfa, mantiveram aquele lugar, puseram um totem ali. Não é uma pessoa que ocupa aquele lugar. Por quê? Vai acontecer de novo. Ué, se eu ocupar o lugar que eu acabei de assassinar o antigo ocupante, vão me matar também. Então vamos fazer um acordo aqui, ó. Ninguém vai se colocar ali como chefe de todo mundo e tal. Então eu acho que tem uma pegada meio, né, ó, vamos criar uma hierarquia, uma coisa anarquista, talvez, né? Não sei se... não vamos colocar ninguém nesse lugar, apesar que, bom, pelo menos a gente coloca ali de uma forma de um símbolo, né? Mas cuidado, é um símbolo, não é para ser alguém realmente, né? Então eu acho que o Freud, querendo ou não, ele causa né, ele desperta essa atenção. Eles expulsaram o papai do dono.